conflitos na infância, conflitos na vida adulta, preconceitos e outras coisas mais. Hoje a gente vai falar de Crisálida, um quadrinho de Vinícius Velo que, olha, é muito forte, é muito impactante e é muito bom. Bom, Crisálida, como eu disse aqui, do Vinícius Velo, tenho até o autógrafo dele que eu recebi. Inclusive eu tenho que pedir desculpa, porque, cara, esse vídeo ele devia ter saído há tanto tempo. Porque Crisálida foi um quadrinho que eu peguei na CCXP 2022. Peguei diretamente na mesa do Vinícius Velo, ele tava lá. E a gente trocou um papo muito legal, ele me apresentou o conceito da história. Eu tinha ouvido falar do quadrinho antes e resolvi pegar pra conferir. E eu não tinha parado pra ler, e aí eu me mudei, teve um monte de coisa. E aí depois quando eu fui ajeitar, falei, não, vou ajeitar minhas leituras, vou ajeitar as coisas pra ler. Eu priorizei ler Crisálida. E olha, não me arrependo nem um pouco. Aqui a gente vai ter uma história que ela lida com os conflitos de uma criança, os conflitos de um adulto que foi ensinado a vida inteira a agir de um jeito e viveu num ambiente que era dessa forma e que tem que se ajustar e se ajusta a partir daquele momento que muita gente fala, né? Que as pessoas elas se ajustam quando dói nelas. Quando você sente uma coisa, você sente um desconforto, é quando você começa a se ligar de algum problema, por exemplo. E aqui a gente vai ter essa história. A gente começa aqui com o Pedro. Pedro é o pai de uma menininha, essa linda menininha aqui na capa, a Ana. Pedro tá muito doente. E ele vai ter que fazer um tratamento, se não me engano, o Pedro tá com câncer, e ele vai ter que fazer um tratamento. E o que ele vai fazer? Com quem que ele vai deixar essa menina? Porque essa menina, ela é órfã de mãe. A mãe já faleceu, então ela tem só o pai. E aí o Pedro ele tem uma ideia. Eu vou chamar um velho conhecido meu, que no caso é seu pai, Cássio, que também está aqui na capa, Cássio. E a história ela vai andar ao redor do Cássio e da Ana interagindo. E é muito poderoso, porque como você deve imaginar, o Cássio ele é um homem branco, um homem de mais idade e tudo mais, ele mora num condomínio, num prédio, e ele é amigo do síndico e tudo mais, e aí eles têm essas coisas de ver crianças negras e de ver um casal de negros e tudo mais, e ficar e fazer comentários inapropriados. Inclusive no primeiro momento que o Pedro apresenta a Ana para ele, pro Cássio, o Cássio ele pergunta, ela é adotada, ele fica meio esquisito, assim, ele fica meio distante, assim, da criança. E a criança inocente vai lá e trata ele todo bem, e ele fica meio com receio. E é o preconceito. E é o que eu falo. Você tem uma pessoa muito velha, já ali na fase idosa da vida, um cara que já viveu muito e que ele aprendeu a viver carregando preconceitos, carregando discriminação e tudo isso. E aí ele agora, como eu disse, ele sente na pele. Por quê? Porque como o seu filho Pedro não pode ficar com a criança no hospital, o Cássio vai ficar com a Ana por um período, até o Pedro se recuperar e sair do hospital. E aí eles vão ter uma jornada de se entender. Porque além do problema racial que a gente tem aqui, que o Vinícius apresenta muito bem, a gente tem um problema também geracional. O Pedro ele não era próximo do pai justamente porque o pai não era o melhor pai em quesito de criação, na opinião do Pedro. E aí a gente tem o Cássio, no auge ali da idade, já velho, tentando que lidar com uma criança. É muito difícil, até ele e a Ana entrarem em sintonia, é um negócio que é muito, muito, muito complicado. E o quadrinho é isso, é esse avô tentando se conectar com a sua neta, ao mesmo tempo que quando ele vai convivendo com ela, ele começa a sentir o preconceito que ela sofre. Tem uma cena que a Ana, ela tá no parquinho e tudo mais, e do condomínio, ela volta chorando pro seu avô, e o avô pergunta, não sei o que aconteceu? Ela, não sei o que, a mulher falou que filho de empregado não brinca no parquinho. E a Ana não é filha de empregado, ela é neta do Cássio e tá lá e merece estar lá. Mas por ela ser negra, é interpretado que ela é filha da empregada, os filhos dos empregados de alguém estão vindo aqui no parquinho. E aí a mulher quando vê que é neta do Cássio, desculpa seu Cássio, é que você sabe como é, né, esse pessoal. Então é um quadrinho que ele
apresenta muitos preconceitos e muitas situações que não são invenções, gente. O próprio Vinícius, ele fala que no momento que ele tem ali as palavras sobre o quadrinho, ele fala, algumas coisas aqui são inspiradas em coisas que aconteceram comigo ou com pessoas próximas a mim, e outras coisas, gente, são coisas do dia a dia que todo mundo sabe que acontece. Então, eu acho que é aqui que tá o impacto do quadrinho, que é um quadrinho que ele não tenta criar situações ilusórias e muito complexas de acontecer na vida real, não. É uma situação que agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo, pode estar acontecendo isso aqui no meu condomínio. É inevitável. Quem controla? Quem vê? E quem pune? Então, eu acho que Crisálida é uma história que encanta. E encanta por ver a interação desse cara mais velho com essa menina mais nova, ao mesmo tempo que ele tem o conflito com o filho de falar, e aí ele vai conversando com o filho quando ele visita o Pedro no hospital, e ele começa a entender. E o Pedro fala pra ele: você entendeu, não é? Porque dói quando você sente. Agora que você tá com ela e que ela sofre preconceito do seu lado e você vê, dói muito, não é? E aí a gente vai ver o Cássio amadurecendo como ser humano, com seus preconceitos e com as suas ideias, através de uma criança que entrou na vida dele completamente sem querer. Isso é Crisálida. É um quadrinho lindo, é uma história linda. A arte do Vinícius Velo é maravilhosa, mexe com você, te impacta. É muito legal. Cara, a arte de capa aqui é muito bonita. Essa capa, quando eu vi a capa, me pegou. Depois que eu li a sinopse, eu falei, vou comprar. Mas a capa já tinha me pegado. E a arte é isso. Você não vai ter a arte que reinventa a roda, nada. Mas a arte, ela é linda. Porque ela conta a história do jeito que ela precisa contar. E ele sabe fazer os personagens, as emoções, transparecer os momentos, as situações que se criam. Gosto muito. Que quadrinho bonito. Que quadrinho bonito. E quando eu digo quadrinho bonito, eu não falo só da arte. Eu falo da história e de tudo que essa história representa. E é aqui que nós temos o encerramento da história de Crisálida. Eu não vou falar como acaba, se deu tudo certo, se não deu tudo certo. Você tem que ler, mas eu garanto que você vai se emocionar. E não com o final. O final te emociona também, mas a jornada. A jornada te emociona. E... cara, que quadrinho. Que quadrinho. E eu fico muito feliz que o quadrinho é essa mídia que tem um super-herói brigando, mas tem um cara como o Vinícius que conta uma história que precisa ser contada e que acontece tanto, como eu já disse aqui. E nem todos acabam do jeito feliz. Acabei falando que vai acabar feliz. Mas nem todos acabam do jeito que esse quadrinho acaba. E seria bom, né? Que todo mundo mudasse, que as pessoas evoluíssem. Mas, infelizmente, não é o jeito. Mas uma coisa que eu queria deixar aí pra encerrar o vídeo, aí tem aquela coisa, like, comenta, por favor, ajuda o canal e se inscreve. Mas eu acho que a prioridade pra encerrar o vídeo não é pedir seu like, pedir tudo isso. Mas eu queria deixar uma reflexão, que tá escrito aqui na parte de trás do quadrinho, na sinopsezinha, né? E até onde você entende como o outro se sente. Acho que é sobre isso que esse quadrinho fala e isso que a gente pode e deve aplicar esse pensamento na nossa vida.